Olá, meu amigo, minha amiga, começando mais um Pode Mais Café com PNL, hoje com a presença do nosso amigo Jean Carlos. Tu viu, Jean, como ele é, cara, tá vendo profissional radialista, né? Tô vendo, cara. Você viu como é que tá a coisa aqui, cara? Olha, estufou o peito. Tornou até a voz, falei, caramba. Jazão, bem-vindo, cara. Mais um amigo nosso de longa data, participando aqui com a gente dessa gravação. Cara, não fica tranquilo, a gente não tem roteiro, tá? Então é bate-papo aqui, é o que vir na cabeça de igual nós estávamos conversando agora há pouco. É igual a gente tá batendo papo aqui agora, cara, porque faz de conta que a gente não tá sendo gravado agora, com a edição a gente tá sendo gravado. E o gostoso é que o nosso papo, ele flui naturalmente mesmo, né? Então... Mas quem tá nos assistindo agora, fica ligado, porque o Jean tem história pra caramba pra contar. Eu acho que uma hora que vai ser pouco pra gente. Gosta de falar também. Então, se você quer saber mais um empresário, mais uma pessoa que aplicou várias ferramentas na sua vida, não somente conhecimento técnico, daqui a pouco ele vai falar também como que ele chegou, como que ele criou a JCP, Jean Carlos Pinto, né? Isso. Que é uma empresa aqui de Londrina. É um cara que investe, é um cara que está sempre procurando se especializar, não só na parte técnica na sua empresa, mas também na parte pessoal. Então hoje estamos com esse grande parceiraço que já trabalhou, já foi treinador comportamental, ainda é um treinador comportamental, porque quem é nunca não deixa de ser, né? É coach, fez formações de PNL, Master Practitioner. Top, Jezão, conta aí, cara, conta a tua história, como que tu criou, como que foi o começo pra você nesse mundo empresarial de empreendedorismo. De onde veio isso? Foi fácil, Jean? Fácil, né? Fácil. Milagres, né? Sorte. Bom, primeiro, boa tarde. Meu nome é Jean Carlos Pinto, igual o Jair disse. Eu tenho 43 anos, pai de 2 filhos, e eu resido em Londrina há mais ou menos uns 35 anos. Caramba. Ô, louco, né? Tudo isso só já. Um pouquinho. Eu cheguei de 6 para 7. Então, 35, 36 anos. Quanto é natural de onde? Vera Cruz do Oeste, perto de Cascavel. Ah, mas é paranaense. Não, paranaense. Pé vermelho. Pé vermelho. Tocador de bateria. Não sei como que fala. Como que fala? É baterista? Baterista. Goleiro. São Paulino. Nossa, sei bastante, cara. Sabe bastante coisa, né? Também, né? Se fosse gaúcho, seria o cara perfeito. Cara, mas gosto muito... Gaúcho, gremista, seria. Gosto muito do Rio Grande do Sul. Gremista. É tricolor, mas não. Colorado, né? Colorado. Bom, a JCP Embalagens, na verdade, vou um pouquinho mais para trás, assim. Eu trabalhei em várias empresas e, dentre elas, eu sempre quis ter uma segunda renda. Né? Acho que é o normal, entre aspas, de todo mundo. E eu falei, poxa, eu quero ter uma segunda renda. Só que essa segunda renda hoje virou uma primeira renda, né? Que era um sonho ter uma empresa. Só que era um sonho muito distante. Entendi. Né? E esse sonho distante foi se iniciando através quando eu trabalhei na feira. Né? Trabalhei com meu pai e trabalhei com outras pessoas também vendendo arroz, desde os 14 anos, né? Dirigia Kombi e tal. Gente, não faça isso hoje, pelo amor de Deus. Mas lá atrás a gente fazia, né? Com 14 anos dirigia Kombi, carregava saco de arroz, feijão, beleza, café e tá tudo certo. Só que aí, o que aconteceu? Eu vi uma oportunidade de mercado que não tinha. Os feirantes não tinham ninguém para vender para eles. Iniciei assim. Vender o quê? Embalagens, sacola, saco de lixo. Hoje, o que eles usam, né? Saquinho de papel, e pastel e tudo, enfim. Aí eu vi essa oportunidade e falei assim, opa, peraí, vamos fazer isso. Só que eu iniciei isso só nos domingos. Falei, vamos fazer nos domingos. Porque meu pai já é feirante, então eu conhecia todo mundo. Falei, é uma oportunidade de mercado, então vamos lá. No domingo. Aí o cara falou assim, poxa, mas por que você não vai no sábado? Porque eu tenho que pegar para final de semana. Falei, tá bom então vamos no sábado. Aí, sábado e domingo. E aí eu trabalhava no Correio nessa época. Tá. Aí começou. Poxa, mas eu tenho que pegar na sexta pro sábado e pro domingo, porque eu já não pego uma vez por final de semana. Aí eu falei, poxa, e agora? Sexta, sábado, domingo? Tá bom, então vamos lá. Sexta, sábado, domingo. Como todo mundo sabe, os feirantes acordam cedo. Isso ao mesmo tempo trabalhando no Correios. Isso. E ajudando teu pai ainda tá na feira. De final de semana, sim. Que não no domingo, né? Eu terminava de fazer falar a rota da sacola e ia ajudar meu pai. Aí eu peguei e falei assim, opa, peraí, sexta, sábado, domingo. Falei, opa, vai ter um dinheirinho a mais. Então eu vou. Sexta, sábado, domingo. Aí o que aconteceu? Eu falei, peraí, eu acho que eu tô ganhando sexta, sábado, domingo quase a mesma coisa, em torno de uns 70%, o mesmo valor que eu tô trabalhando o mês inteiro. Eu falei, se eu estou dando lucro pro meu patrão, por que eu não posso dar lucro para mim mesmo, né? Abrir algo para mim.
Só que aí o que acontece? Né? Como a maioria dos brasileiros, informal, você vai pelo CPF. Né? Há 30 e poucos anos atrás, CPF daqui, CPF dali, não tinha MEI, não tinha CNPJ, não tinha nada. Tá, aí eu peguei e falei assim, peraí, então vamos sair do correio. Aí o meu patrão, a gente não teve um consenso em relação à comunicação, que hoje é muito mais fácil. Não que seja muito mais fácil, mas você consegue ainda dialogar, ainda, vamos supor, com o Marcelo, com o Jair, qualquer outra pessoa de uma forma totalmente diferente do que era antes. Sim. Ok. Um aprendizado, né? Que a gente vai tendo na vida. Aí eu falei assim, e agora? Porque eu tinha os 2 salários, né? Aí do nada você tirar um salário. Sim. Aí você já tem praticamente as contas fechadas naquele mês, né? Eu falei, puxa, e agora? Já estava gastando pelos 2 salários. Já estava gastando pelos 2, quase 3, né? Já tinha como fixo praticamente. Já tinha como fixo. Aí eu falei, puxa, agora eu vou ter que acelerar. Eu vou ter que suar a camisa. Aí o cara falou assim, mas peraí, por que você não vai na quinta também? Aí eu falei, opa, boa ideia. Porque a minha intenção era, tem que arrumar outro emprego. Eu falei, peraí, Jean, que negócio é esse? Você está querendo expandir um negócio e ao mesmo tempo está querendo arrumar outro emprego? É falta de capacidade, né? De pensar, muito novo e tal. Eu falei, poxa, peraí, verdade. Eu posso na quinta. Aí começou na quarta e começou na terça. Então hoje eu atendo os feirantes de terça a sábado. Domingo eu me livrei. Eu deixei só para eles trabalhar, eu me livrei. E aí eu peguei e falei assim, poxa, aí por que domingo? Olha para você ver que coincidência. Eu fui num resort e eu tinha que adiantar os clientes. O resort entrava na sexta e saía no domingo. Aí eu falei, poxa, preciso adiantar o cliente, porque eu também preciso de uma vida social, descansar um pouco. Beleza. Pilar da pilar da roda da vida. Aí eu falei, importantíssimo. poxa. Aí eu falei assim, cara, eu preciso adiantar esses clientes. Aí adiantei. Adiantei na quinta, na sexta, e saí na sexta para viajar. Voltei no domingo à noite. Aí eu parei e pensei, falei, peraí, se eu conseguir adiantar o sábado e domingo, eu falei, o sábado é muito complicado, porque para eles, o que acontece com a maioria dos feirantes? Como eles têm no sábado, geralmente, né? Hoje é meio muito complicado, geralmente vende um pouquinho a mais, então eu deixava uma estratégia para receber no sábado. Entendeu? Entendi. Porque se eu recebesse na meia de semana, o cara, pô, mas eu tenho que fazer compra no CA, eu tenho que fazer compra no Mercadão, tenho que fazer isso, tenho que pagar isso, pagar aquilo. Eu falei, peraí, então tem que arrumar uma estratégia para eu vender. Eu tô iniciando. Sim. Então eu tenho que fazer uma estratégia. A estratégia era receber no sábado. Eu falei, hoje tem Pix, então é muito mais legal. Mas naquele tempo não tinha, né? Aquele tempo não tinha, era no dinheiro. Isso quando? Feirante não tinha nem cheque, era dinheiro mesmo. Não, era dinheiro. Na mascadinha, né? Cara, eu não vou saber te lembrar, mas há 25 anos atrás, mais ou menos. 2000, mais ou menos, 25, 99, 2000. Porque foi uma constância, igual eu te falei, né? Era domingo, depois foi sábado, depois foi evoluindo. Aí eu peguei e falei assim, opa, então eu consigo pelo menos tirar o domingo. Sim. Porque é um domingo de família, sair na igreja e tal, ficar com os filhos. Eu falei, poxa, eu consigo tirar o domingo. No começo, tudo que é novo, as pessoas chiam, né? Inclusive eu, porque fica difícil. Sim. E aí, cara, teve uma cena muito importante que eu lembro muito até hoje. Eu fui na Leroy Merlin no domingo de manhã. E aí eu entendi que existia outra vida. Além de trabalhar no domingo de manhã. Sabe? Era uma coisa assim, foi algo assim... Que atentou pra ti, como feirante, ajudando até teu pai. Eu ajudava... Final de semana era trabalho. Não, era trabalhar. Então eu chegava em casa... eu chegava em casa 1h30 da tarde. Né? Pra quem gosta de churrasco, eu falei, poxa, igual eu gosto de churrasco, você também, né? Você não sabe fazer, mas você gosta, né? Mas tudo bem. Fazer ele não faz, não. Fazer, tem vizinho que sabe fazer. Então, o vizinho sabe fazer. Aí o cara falou assim, gaúcho, né? Falei, o cara gaúcho, vai morar perto da minha casa e tal, isso aqui. O cara fazia um churrasco. Não. Jair, faz churrasco. O que tem na samambaia? Tem samambaia na churrasqueira dele. É plantar flor, pra plantar flor. Aí o cara falou, não, eu sei. A churrasqueira. Eu sei vir aqui. Eu falei, como assim? Não, eu sei vir aqui comer. Pô, velho, eu tô... O Jean, pra quem não entendeu a piada interna, o Jean é meu vizinho de muro. De muro. Nós moramos casa do lado, colado. E as 2 vezes que a gente fez churrasco foi na casa dele. E o gaúcho, ele que veio. E o gaúcho não sabe fazer um churrasco. Ele que veio. Não, eu acho que isso daí também é fake, né? Eu também acho, né? É só pra ficar sentadinho lá, né? Eu também acho. É fácil dizer que não sabe, né? Ué. Pô, se for pra tomar um banho, é só pular o muro, né? O cara pula o muro depois, né? Tá bom, vou fazer um churrasco uma hora pra você. Pelo amor de Deus, pode fazer em casa. Não tem problema. Tá bom, mas volta na... Voltando. E aí eu falei, opa, peraí, então eu consigo realmente fazer o que eu quero fazer. Né? E aquele medo, né?
capacidade técnica, capacidade emocional. Falei, poxa, e agora? Vou dar um jeito, né? E fui com a cara e com a coragem, igual o brasileiro, né? A gente não desiste nunca. E fui até eu entender que eu podia. Mas, lógico, aos poucos, né? Eu pegava embalagem pelo CPF e o que mais, assim, eu entendi hoje, que eu fui buscando o que os clientes queriam. Porque muitas vezes você quer algo, mas não é o que você quer. É o que o seu cliente quer. Você tem que atender as necessidades do teu cliente. Exatamente. Né? E aqui, às vezes, vai de contra a sua necessidade. Você fala, mas, cara, isso aqui não faz sentido para mim. Aí eu parava e falava, mas não é para você que tem que fazer sentido, porque eu preciso do salário do final do mês. Eu preciso recuperar aquele salário que eu não tinha mais. Aí eu falei, poxa, eu preciso fazer isso. Eu acho, assim, que desde o início, lá de trás, eu já venho fazendo uma forma diferente. Não, por isso que para mim o Kaizen fez muito sentido quando eu entrei. Aí eu peguei e falei, opa, vou fazer isso. E aí eu fui fazendo. E era no CPF, a coisa foi aumentando, até que minha mãe brigava comigo, porque a garagem dela já estava toda tomada de embalagem. Não tinha nem espaço para isso. Não tinha espaço, não tinha nada, era isso. Então você saía, e até inclusive, é legal o feedback das pessoas, né? Eu tinha uma motinha e uma caixinha atrás, né? E aí quando eu comprei uma Fiorino, o cara falou assim, poxa, mas você lembra quando você começou com a moto? Aí você para, né? Você fala assim, caramba, era verdade. Então eu ia em Rolândia, cara, pegava 2 bobininhas, desse tamanho assim, bobina de açougue. E aí voltava. Hoje, não existe mais essa empresa, mas se existisse, hoje o cara não vende mais 2 bobinas. Entendi. Porque não compensa para ele. Sim. Tem que vender uma quantidade grande, que seria 8 bobinas. Então, para mim, aquilo lá era muito legal. Falei, opa, tô conseguindo pegar 8 já. Então, foi aos poucos. E aos poucos, realmente foi crescendo. E algo que até hoje eu sempre falo para as pessoas, a pessoa fala assim, cara, mas como é que você pensou nisso? Eu falei, eu não sei, eu só sei que eu pensei. Eu fui fazer faculdade. E aí eu fui fazer meu TCC. E eu falei assim, eu preciso fazer meu TCC em cima da minha empresa para ver como é que ela tá. Sim. E eu falei assim, cara, eu vou pedir feedback para os clientes, não quero nem saber se eles falam mal. Eu falei, cara, responde, eu vou colocar no meio dos outros aqui e não quero nem saber se a sua, nem vou saber a sua letra, não precisa colocar nome. Eu só quero que você me dê o feedback, bom ou ruim, eu quero que você me dê. E vou colocar no meio dos outros. Falei, lá na frente dele, falou, pode responder, colocar no meio dos outros assim. Falava assim, não sei quem é você, a hora, eu só vou abrir quando... Você foi até os clientes pegar feedback naquela época? Fui, mais ou menos, pesquisa de campo que a gente fala, né? Sim. E aí eu fui mais ou menos uns 20 clientes. Fez faculdade de administração? Fiz. Uns 20, 30 clientes mais ou menos. Então o que eu fiz? Eu imprimi o que eu precisava fazer, mediante o que o professor me passou, e as perguntas e tal, as respostas, e fui colocando uma embaixo da outra, sem saber qual cliente era, para a pessoa não ficar com medo de responder, pô, o cara falou... O cara é meu amigo, o cara é meu amigo, vou falar mal dele. Eu falei, cara, mete pau. Tô até pensando em trocar ele, não quero mais as embalagens dele. Exatamente. Aí eu falei assim, pode meter o pau que você precisar, ou você dá feedback positivo, beleza, sem problema nenhum. Aí eu peguei e falei assim, fui colocando. A hora que eu terminei, eu pedi pra pessoa, falei assim, embaralha isso daí, porque eu já sabia mais ou menos a ordem, embaralha isso aí, e aí depois, agora eu vou ler. E fui fazendo a pesquisa de campo. Cara, foi incrível. Foi 90, eu não sei se foi 92% ou 89% de um feedback positivo que eu tive. E olha a pergunta que eu fiz. Eu fiz assim, você compra da JCP Embalagens pelo atendimento? Porque naquela época eu estava entrando, então automaticamente quando você entra, você tinha que abaixar um pouquinho o preço. Tinha muito concorrente, não, Gê? Eu acho que tinha mais ou menos uns 3, 4 concorrentes. Mas empresas contra quem não Empresas contra... na feira era eu e mais uma pessoa. Entendi. São só 2. E aí eu peguei e falei assim, você compra da JCP Embalagens, por quê? Porque você gosta do atendimento, porque você gosta do preço, ou porque você gosta da qualidade do produto? Eu não sei se foi 89 ou 92, porque eu gosto do atendimento. Caramba, cara. Aí eu falei assim... tu sem querer, tu fez um processo que a Disney faz, que é o NPS. Sem saber. E aí eu peguei e falei assim... Alto, cara. Índice alto? Índice alto. Aí eu peguei e falei assim, eu vou aumentar meu preço. Porque eu precisava. Entendeu? Tu já queria aumentar o teu preço. Eu já queria saber o porquê. Eu falei assim, porque você coloca um valor, você fala, pô, eu tô vendendo uma mais... E o medo, né? E o medo. Se eu colocar R$1 a mais, 50 centavos, será que ele vai comprar de mim? Sim. Eu falava, eu não sei se você vai comprar de mim. Aí eu falei assim, opa, vou aumentar um pouquinho. Aí o que eu fiz? Eu parcelei isso em 3 vezes. Eu vou aumentar 3%. Primeiro mês, 3% no segundo mês, deu uma segurada. Sim. Aí passou 2 meses, eu aumentei 3%. Então, em 4 meses, eu aumentei praticamente 10%. E assim, não falei isso para ninguém. E fiquei comigo. Quando eu iniciei no Kaizen, eu falei assim,
Cara, você fez uma jogada lá que nem você sabia que você estava fazendo. Tu tava vendendo o teu valor, na verdade. Exatamente. Não o preço. Exatamente. A pessoa já não tá mais te pagando o preço do teu produto. Não, ninguém... Mas o valor que tu entregava. Exatamente, o valor que eu entregava. Da forma que eu entregava, a qualidade do produto também ajudava, a educação, a forma de você atender o cliente. O cliente falava assim, já tô me lascando, tô precisando aqui agora. Que hora que isso aí? Sexta-feira à noite, 7 horas da noite. Fala, cara, onde você tá? Eu tô no meu lanche e tal. Beleza, vamos lá. Mas Jean, só te interrompendo, não é nós que te conhecemos, né? Teu cabelo tá bonito, é igual o meu. Mais igual branco, não. Mais branco. Não. Mais branco que o meu. O meu, você não usa essa tinta igual eu, assim, pra mas ficar... Mas o meu tá ficando clarinho. Ele assim, usa né? tinta? Tinta pra ficar branco. O meu platina, não. Não, o meu cabelo é preto. É que eu passo essa tinta pra ficar branco. Tá, vai. Mas o... Desfocou tudo. Mas viu, Jean, nós te conhecemos há bastante tempo. Então, esse índice que você teve lá de aprovação, isso daí não é o teu perfil. Você é um cara, assim, até esses dias eu estava falando para o Jair, o dia que eu fui pegar o Jair lá, que eu estava conversando. Na empresa. Que eu nunca vi um cara mais prestativo que você. Um cara que, pô, você fala, Jean, pega para mim. Pode deixar. Jean, pode deixar. Já peguei. Então, cara, você vai ter sucesso sempre, porque você é um cara muito atencioso, muito prestativo, muito eficaz naquilo que você faz. Eu lembro que 2 pessoas falaram o que eu vou dizer agora. Acho que o Jair foi uma e o meu professor foi outra. Você quer que alguém faça algo para você? Dê para quem não tem tempo. Verdade. Para quem tem tempo, não adianta. Não adianta. Ele vai arrumar tempo para não fazer. Ele vai arrumar tempo para não fazer. Então, tem horas que eu não tenho, de verdade, segundos para fazer coisas para mim. Sim. Mas você fala assim, cara, eu não tô aqui por acaso, entendeu? Eu não fui mais um espermatozoide. Falei, não, eu tenho que estar aqui, você tem que fazer alguma coisa diferente. Sim. Entendeu? Fazer um propósito, fazer algo que você não é ficar marcado de youtuber, disso, daquilo, aquilo outro. Não, ficar marcado em relação a coração, entendeu? Como você já sabe disso, e ele sempre me aluga isso, tá? Para quem não sabe, eu entrei no Kaizen sem saber de nada, né? Eu entrei no Kaizen pensando assim, eu vou fazer uma ajuda, da mesma forma que eu ajudo na igreja. É que tu viu uma possibilidade de ajudar pessoas também. Exatamente. Né? E da mesma forma. Financeiro. Não pelo financeiro, mas da mesma forma que eu fazia na igreja. Ele põe dinheiro. O quê? Você cansou de dar de presente. Cansei de dar para as pessoas. E de verdade não me arrependo nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Se a pessoa usou, se ela não usou, cara, para mim. É outro problema. O problema é dela. Eu sei que a minha parte eu fiz. Entendeu? Cara, é aquele negócio, você contando a tua história, falando de tudo isso que você teve, é aquilo que a gente fala, você já fez isso várias vezes no treinamento, né? Que é as características das pessoas que têm sucesso, né? Que é a flexibilidade, que é ter foco nos objetivos, ter os objetivos muito bem estruturados e ter a cuidado sensorial, que é estar perto das oportunidades. Você começou a tua empresa, como até o Matheus, né? Quem não assistiu o podcast do Matheus, vai estar aqui o vídeo no final. Top. É muito parecido com o que o Gê está dizendo. Tinha uma oportunidade... Só que a pessoa não tendo, ele não tinha, assim como você também, não tinha a expertise inteira, né? Nada. Mas é aquele negócio, cara, os caras precisam de embalagem. Então, vou botar embalagem. E, cara, isso vira uma empresa. E como você falou, o que era plano B virou plano A. Sim. E aí hoje você tá com uma empresa consolidada, cara, com experiência. Não é à toa, né? Com certeza não é à toa. E tá crescendo ainda em franca expansão e vai crescer muito mais ainda. Com certeza. Pela mentalidade que você tem, pelo tipo de pessoa que você é. Porque, cara, de verdade mesmo, não é porque você tá com a gente aqui, mas já falei isso várias vezes, aquele dia no carro a gente tava falando com o Orcelli, você é um cara de comportamento diferenciado mesmo, assim, você é um cara mega disponível. Sim. Eu não teve dias que eu não tenha te ligado ou tenha te pedido um favor que você, desde a época que eu vinha de Curitiba, você me pegava na rodoviária para levar pro treinamento, cara. O Paulo, cara, vou ver com o Jean. Aí, pô, o Jean tá cheio de coisa, mas você dava um jeito de passar lá, de pegar. Dava um jeito de fazer. E, cara, isso é aquele negócio, Jean. Eu vejo assim, eu também gosto de pensar nessa característica. Só que é aquilo, pessoas que nem a gente está disponível, a gente também tem outro revés. Quando não fazem pra gente, a gente fica com aquela dor no coração, né? Mas, cara, fazer sem esperar nada é o melhor. Né? Não é fácil. Mas hoje, né, Jean? Hoje você não atua só na feira, né? Não. Hoje tem os outros clientes, né? Tem. Quando que tu migrou? Em que época que você fez uma migração do amadorismo para a empresa profissional? Quando começou o MEI.
Isso em 2016? Não, mais. Antes, né? Antes 2009, 10, alguma coisa assim. Que a minha empresa é 4 de 4 de 2010, quando eu realmente coloquei 4 lá. 4 de 4 de 2010? Isso. Cara, a empresa que a Ana abriu é 10 de 4 de 2010, né? Nossa, fez aniversário Fez aniversário sexta-feira. Exatamente. A escolinha que a gente tinha aberto em Porto Alegre era 10 de 4. Sério? De 2010. Caramba. Então, assim, foi quando, assim, aí iniciou o MEI, e aí eu tenho um amigo que é contador, e falou, cara, por que você não vai? Aí eu peguei e falei assim, meu, o que você acha? Um pouco dos produtos. Dos produtos. Aí eu peguei e falei assim, o que você acha? Ele falou, meu, eu acho legal, porque agora o pessoal vai tirar o CPF, né? Então você já vai com o MEI. Então eu comecei com o MEI e hoje está com Simples, né? Tá em Simples Nacional. Que legal. Só que assim, é todo um planejamento, é todo um dia a dia, né? É todo um... Você me diz se realmente dá, se não dá, se pode, se não pode. Né? Mediante o mercado, porque uma coisa que eu aprendi também, né? É não precisar do governo. Uhum. Você tem que entender que se você falar, mas o governo não me ajuda. Esse dia eu tava reclamando, pô, quanto dinheiro lá, por que não me dá um empréstimo um pouco? Porque para eu dar uma guinada. Dar uma guinada, dar uma melhorada, pelo menos respirar. Né? Você fala assim, Jean, não é o governo. Ninguém te deve nada. Você. Não. Ninguém deve nada pra gente. É você. Se ele der, ok. Se ele não der, também ok. Exato. Porque é você que tem que fazer. Se você ficar esperando alguma coisa, cara, como se alguém devesse, alguma coisa que fosse pra tirar, cara, não vai acontecer. E aí, isso é que vai acontecer, você vai acreditar que é o país em crise e você não cresce por causa do país. Exatamente. Você fica ali murmurando, reclamando, porque não cresce, porque o país não sei o quê. Acontece? Claro que acontece. Você fala, é o reclamar, é clamar 2 vezes, né? Exatamente. É isso aí. Venha, é bom. Venha. Experiência. O cara é bom. Cara, hoje, quantos por cento representa o feirante no teu negócio? O feirante hoje, acho que representa uns 45%. Que é legal, cara. Mais ou menos. Que legal. 45%. Então você... E aí eu tenho vários clientes, um deles é o Hashimitsu, que a gente também fez treinamentos. Então, assim, o que eu fui fazendo? O engraçado, que não é engraçado, que é bem legal, eu falo. Pra sorvete. Cara, mas tem tanta coisa que você não sabia. Você não sabia, né? Não, é mais de 200 itens. Aí, mais de 200 itens. Você não conversa comigo, né? Saco de lixo, tu compra onde saco de lixo? Eu compro saco de lixo bolado. Saco de lixo, copo descartável, papel toalha, canudo. Você sabe que tem hora que não consegue beber, né? Tem que... Né? E aí, canudo. Gente, quem tá vendo aí o podcast, restaurante, empresa... Cara, tudo. Açougue, sacolão, supermercado. Caramba. Pode chamar a gente. Se a gente tiver, a gente indica um parceiro também. Cara. Fica tranquilo. Pessoal que vende sorvete aí. Buffet de sorvete. Exatamente. Top, cara. Que bacana, cara. Que legal. E aí foi melhorando. Aí eu fiz o coach. Aí falei, opa, preciso fazer um catálogo. Então, assim, automaticamente as coisas vão acontecendo, você vai mudando. Sim. Ou você vai melhorando. Sim. Vai acontecendo, você vai melhorando. Vai acontecendo, você vai melhorando. Porque... eu acho que é evolução contínua, né? Sim. Mais que seja um pouquinho. 1%, né? 1%. Vai pouquinho, vai de pouquinho. Não precisa fazer tudo uma vez. Até porque o sistema aqui não comporta, né? É tanta coisa. Mudanças, né? Tanta coisa que você tem que fazer. Então, vai de pouquinho em pouquinho. Vai aos poucos. E uma coisa também que aconteceu, Jair, que é bem legal, é em relação a mapeamento de Londrina. O que eu identifiquei? Que... minha empresa era nos 5 conjuntos, tá? Na minha casa. Aí eu falei assim, poxa, eu tô com uma casa aqui que eu não tenho dinheiro para fazer uma compra maior. Então, eu pegava às vezes de terceiros. Um exemplo, você tem uma casa de embalagem. Eu falava, Jair, o que você consegue fazer para mim de tal produto? Já, eu te dou 15% de desconto do valor normal. Eu falei, ok, já tá bom. Então, eu aumentava lá, colocava mais 5%, 20% ganhava. Só que eu podia ganhar mais. Eu falei, poxa, mas eu não tenho uma condição, que nem hoje, a bandeja. A bandeja hoje tem que pegar um caminhão fechado. Consegui fazer com que o cara fizesse meio a meio. Por quê? Eu pego metade e meu parceiro pega metade. Hoje, um caminhão de bandeja meia carga, R$20 mil. Só que na época eu não tinha essa condição. Sim. E eu falei, como é que eu vou pegar? Aí eu falei assim, peraí, deixa eu fazer um mapeamento de Londrina em relação aonde eu posso colocar minha empresa. E o lugar também era pequeno. Né? No fundo da minha casa, numa edícula, é pequeno. Sim. Aí eu falei assim, bom... Te limita, né? Me limita. E aí aquele medo, né? Puxa, mas eu vou mudar e eu aluguel. Você também sentia medo então, já? Então, né? Então. Achei que você era corajoso. Rapaz, corajoso eu sou, mas o medo vem em primeiro lugar, tem hora, né? Com certeza. Aí eu peguei e falei assim, eu preciso mudar a região da minha empresa. Mas aquele medo, falei, poxa, mas eu mudar a região, eu tenho que mudar de casa,
E eu falei, vou vender minha casa investir na empresa. Vou morar de aluguel. Ok. Mas aí eu vou pagar 2 aluguel. Um para a empresa e um para minha casa. E se não der certo? E se não der certo? E se eu não vender? E se não vender? E se chover? E se a exposição, né, atrapalhar, talvez? E se o Dia das Mães? E se o E se o país não melhorar? E se o país não melhorar? E se a enchente que teve lá estiver aqui? E se os concorrentes fizerem mais barato? E se os concorrentes ficarem... Então, esse se, eu falei, não. Tu vê, cara, como... E isso eu falo empresário, eu digo empresários, tá? E nós não temos livro disso também. A gente faz as perguntas erradas, né? É. Porque, cara, e se der certo? E se der certo? Se eu sair daqui e se minha empresa triplicar de tamanho? Então a gente vê hoje muitos empresários, cara, e talvez gente que está ouvindo até o podcast, o Matheus falou sobre isso, o Jaico falou sobre isso também. Eu acho que muitas pessoas deixam de crescer mais porque estão fazendo realmente as coisas por um motivo, não é errado, mas talvez um motivo inadequado agora, ou não tem um objetivo para isso. E se colocando crença limitante, né? E se isso não der certo? E se o mundo... E se daqui a pouco lançar produtos descartáveis, não precisar mais de embalagem? Cara, se tu parar para pensar no tanto em si, na possibilidade de não dar certo, é muita coisa. E eu tinha um trabalho mental comigo mesmo, falava assim, eu gosto de viajar. Sim. Então eu quero viajar mais. Não, para eu viajar mais, eu preciso vender mais. Eu quero um carro... melhor. Do meu sonho. Melhor. Eu falei, então eu preciso vender mais para ter um carro bom. Sim. Aí, e quero investir na empresa também. Sim, sim. Então, eu falei assim, aí mapeei Londrina, falei assim, eu acho que se eu ficar ali onde eu tô hoje, que é na Vila Recreio, vai ficar melhor. Por quê? Porque eu tô no meio de Londrina. Meus clientes pro 5 Conjunto, eu tô no meio. Então, assim, tô praticamente central. Então, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, eu tô no meio. Só dessa vinda para lá, e mesmo pagando aluguel, eu economizei em torno de mais ou menos R$800. Que era em relação a combustível. E central para deslocamento também, né, Jean? Central para deslocamento. Mais rápido, tudo. Né? Muito mais rápido. Mais, vamos supor, mais perto das feiras. Sim. Né? Sim. Entendeu? Então, tudo isso, mas já, por que você não fez antes? Porque eu não tinha... planejamento. É um planejamento, porque de verdade não tinha nem pensado nisso. Não, e não é só planejamento, né? Era estrutura mesmo financeira. Porque até então nem era uma empresa ainda, né? Não era uma empresa. Era um bico. Era um bico. E aí você vai pensando, mas como é que eu posso melhorar tal coisa? Aí você vai aos poucos. Como é que eu posso melhorar tal coisa? E como é que eu posso melhorar tal coisa? Então, e aí vai. E aos pouquinhos, igual eu falei para você, aos poucos as coisas foram acontecendo. Então, hoje ali fica mais fácil por quê? Você quer na feira de tal, na feira de sábado, que é perto. Na feira de sexta, é perto. Na feira de quinta, é perto. Então, você gasta 5 minutos, 6 minutos. Antigamente, você gastava 20, né? 21, 23, sim. Às vezes no 5 até ali onde eu moro é 15 minutos, mais ou menos. Sim. Então, essa é a diferença. Então, eu fui fazendo isso. E aí, depois que eu fui fazendo, e aí, o que eu falo, eu sinto muito Kaizen por isso. Eu falava, a hora que eu entrei no Kaizen, eu falei, poxa, mas isso aqui, o que eu estava fazendo era aquilo. Só não sabia o nome técnico. Eu só não sabia o nome. A mesma coisa quando eu entrei na faculdade. Eu era o mais velho, tinha 26 anos. Né? O mais velho. Os outros tinham 18, 19, 20. O pessoal chamava de velho. Eu falei, cara, velho com 26 anos. E aí, o que acontecia? O professor passava a matéria e eu falava assim, mas isso aí eu faço. Só que eu não sabia o nome. Feedback, pesquisa de campo, e conversa com um, conversa... Eu falei, não sabia o nome. Eu falei, cara, mas esse que é o nome? Faça um instinto. Exatamente, você faz um instinto. E aí, era tão legal que eu falava para os meus amigos a parte a parte técnica, como fazer, e eles falavam para mim a parte teórica. Era uma troca, porque eles sabiam a parte teórica, só que eles não sabiam a parte técnica. Sim. Aplicabilidade do dia a dia. Ele falava assim, ô velho, como é que você faz tal coisa? Ô velho, como é que você faz tal coisa? Porque você, de repente, dentro de todos ali, era um que tinha empresa, de fato. Isso, sim. Mas, lógico. Que já vivia aquelas dores ali que você estava aprendendo a sanar. Isso, pequena. Mas tinha. Sim. Então, assim, a gente trocava. E foi muito legal isso aí. Foi muito legal. Hoje, amigos de acho que uns 3, 4, né, de faculdade ainda, a gente continua amigo. E a gente fica falando, né? Falou, poxa, olha legal que era, né? Essa forma da gente fazer essa a troca, né? Essa troca era muito legal, então. Porque a experiência que você tinha de vida, a experiência que você tinha na prática, eles não tinham. Não tinha. Porque aquilo de chamar de velho, não é a questão de ser velho, é que você tinha conhecimento, exatamente. Né? Você tinha o conhecimento na prática.
práticas, coisa que eles estavam aprendendo. Eles estavam aprendendo. Tinha acabado de sair parte teórica. Tinha acabado de sair terceirão. Eles acabaram de sair terceirão. Então, assim, um cuidava da empresa do pai, o outro trabalhava na Cacique, o outro trabalhava não sei o quê. Então a gente trocava, sabe? Era muito legal. Ô, Jean, e no começo você tinha medo? Você está falando que tinha medo de fazer, tem medo agora de mudar e tal. No começo, eu ainda tenho medo, Arcélio. Eu ainda tenho medo. Ainda tem? Só E como que você faz para trabalhar? Quando que mudou essa chave de você encarar isso daí? Mudou em algum momento? Mudou, o que foi? Mudou. Quando foi? Mudou. Com certeza absoluta, quando eu fiz o treinamento. Perguntando sobre a resposta. Mas é lógico. Peraí. Mas mas conta para nós, Jean, como é que foi? Mas você mudou aí, vamos pegar a linha cronológica. Você mudou para Vila Recreio. Isso. Mas não é onde é agora, né? Não é ali do lado de casa. Já era ali? Mas a empresa também já era ali? Já era ali. Legal. Aí outra coisa que eu fiz, né? Eu falei, bom, se eu vou mudar para Vila Recreio, a empresa, eu preciso mudar também a minha casa. Sim. Porque eu vou ficar morando no Cincão. Não faria sentido, né? E a empresa ali. Eu falei, não faz sentido. Sim. Aí eu falei, deixa eu buscar primeiro a casa, onde eu moro, depois eu busco a empresa. Eu só atravesso a rua. Estou na minha empresa. Então, assim, isso foi muito legal. Mas parece que é sorte, né? Mas você vem... Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Exatamente. Sorte e oportunidade com preparo. Sorte e oportunidade. Exatamente, com preparo. E aí, respondendo a pergunta do Arcélio, eu fiz o treinamento. 2019? 19? Não, 18. 18. Tanto tempo assim. 18, cara. 18. Então foi antes de eu chegar no Kaizen, então. Foi antes. Foi antes, certeza. Certeza, foi antes. Treinamento com o Vini. Foi o Vini que deu aqui. Gente boa. Mas então não era em Londrina, era em Maringá ainda. Não, Londrina, tinha acho que alguns meses em Londrina, né? Tinha mudado. Pouco tempo. Tinha mudado. E aí eu fiz, cara. Me indicaram, eu falei assim, não, eu realmente precisava daquilo, Quem sabe? te falou? De onde que você fez? A minha ex-mulher falou. E aí eu falei assim, cara, eu preciso daquilo. E eu realmente precisava. Ela falou, faz que é muito bom. Eu falei assim, bom, se ela tá falando que é bom, eu vou fazer. Mesmo a gente não tendo muito bem, tendo um diálogo muito bom, eu falei, mas ela... O que te despertou? O que você estava passando que você pensou assim, caramba, o treinamento... Um negócio de imersão, onde eu vou ficar o final de semana inteiro sem saber o que é? Cara, o que te despertou fazer o treinamento? Jair, sabe aquele negócio que você fala assim, eu tô patinando, eu não consigo mais crescer? Eu não consigo mais fazer algo, eu não sei como que faz mais nada, eu não sei, eu preciso fazer isso, mas eu não sei fazer. Entendi. E aquilo lá me limitava. Eu falei, me limitava. E aí, as mudanças que eu fiz, ela demorava muito. Tecnicamente você já tinha uma empresa, você já era formado em faculdade, só que faltava alguma coisa que nem você sabia o que era. Nem eu sabia o que era. Entendi. E faltava. Eu falei, falta alguma coisa. Eu sei que falta alguma coisa, mas eu não sei o que é. Quando ela falou, eu senti. Eu falei assim, é isso. Eu falei, eu vou. Aí vem. Não, porque você vai em tal data. Eu falei, cara, não posso. Não, você me dá um cheque. Eu falei, não posso. Não, você faz e dá um cheque depois. Achou caro também? Não achei caro, não. Não, falei, caro não. Ele falou assim, você faz, depois você me dá um cheque. Eu falei assim, esse cara é louco. Eu falei, vou fazer um negócio, assim, eu vou fazer um negócio? Se você não gostar, você fica tranquilo. Se você não gostar, você não paga no final. Eu falei, esse cara é louco. Como assim? Ninguém compra embalagem de mim ninguém fala isso. Falei, cara, esse cara é louco. Falei, não, eu vou fazer, mas agora não dá. Aí ele falou assim, então mês que vem eu te ligo. Aí, beleza. Aí ele me ligou em maio, eu falei, vou fazer em agosto. Aí eu falei assim, não dá. Ele me ligou em junho, eu falei assim, aí eu falei pra ele assim, eu vou falar pra ele que eu vou dar o cheque pra agosto, começar a pagar em agosto, vou dar o cheque pra ele, mas eu começo a pagar em agosto. Ele vai falar que não. Vai falar que não, porque ele não vai aceitar. Esperar 2 meses pra começar a cair o primeiro cheque. É uma desculpa que tu teria. É uma desculpa, porque eu queria fazer, eu ia fazer mesmo. Sim. Mas a minha data era agosto. Mas tava com medo. Não duro que não tava, cara. Eu não tava. E realmente eu queria fazer por causa das contas mesmo. Aí eu peguei e falei assim, não vai aceitar. Aí ele falou assim, beleza. A gente se encontra em tal lugar, então. Eu pego o cheque e eu falei, meu Deus, agora ferrou. Agora, minha desculpa... Eu falei, agora não vai ter jeito. Aí fui e fiz. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. De verdade. Aquilo ali realmente virou uma chave... Tudo que eu imaginava, tudo que eu pensava, né? Coisas que eu imaginava que era, não era. Coisas que eu imaginava que era, não era. Eu falei, é muito louco. Então eu falo pra você, cara, se você realmente tá na tua vida e você não sabe o que você quer, faça transição. Sabe que nós estávamos conversando hoje na reunião, a gente fez hoje uma reunião das franquias, e a gente falando sobre isso, que o nosso treinamento, ele não foi a Kaizen que criou essa metodologia, mas é uma metodologia bastante antiga, né? Outras empresas fazem, outros institutos fazem.
E aí tem essa questão do não, você não pode falar o que não sei o que e tal. Mas tem uma coisa que todo mundo pergunta pra gente, você é tão bom, por que não fala, né? Por que não mostra? E a gente depois que faz, foi isso, eu contei a minha história no primeiro podcast que a gente fez, tem a minha história de mim e do Orselli, de como a gente começou. E eu fui um cara que procrastinei, empurrei, não porque não é você, que eu queria fazer conta, não. Eu demorei 6 meses pra fazer mesmo, por crença que eu não acreditava que era bom, que seria... Achei que era mais uma coisa de gente fraca de cabeça pra tirar dinheiro dos outros. Era o que eu pensava, né? Só que, cara, depois que faz muito sentido. E aí você fala hoje, poxa, vale a pena e tal. Só que ainda as pessoas hoje são um pouco diferentes. As pessoas hoje elas querem ver algo na internet, principalmente já quando se fala de internet, né? E é por isso que a gente está hoje fazendo gravações até de dinâmicas internas para fazer, não mostrar o treinamento gravado, mas algumas coisas que acontecem no treinamento. Para as pessoas entenderem que quando mexe com emoção, seja medo, raiva, tristeza ou alegria, em primeiro momento não é prazeroso. Não. Porque assim, você vai mexer com coisas que são suas, Sim. Que às vezes, é como você falou, eu tinha algo dentro de mim que era, é isso que eu precisava. Só que até então você nunca foi mexer porque você não sabia nenhum nome, né? Nem sabia como resolver. Nada. Aí vem o treinamento, uma imersão que é profunda e mexe nisso que você quer e muito mais que você acha que nem tinha consciência. Nem tinha consciência. Só que, cara, como falar uma coisa tão subjetiva, né? Só que hoje as pessoas querem ver. E aí, gente, é o seguinte, dá trabalho, nada mais é do que você fazer algo diferente na vida. Dá trabalho, não é confortável, só que depois que você passa por aquilo, você quer voltar desde o início. Com certeza. Né? E por crença, muitas vezes as pessoas acham que mexer conosco e trabalhar algo que é pessoal, as pessoas acham que é ou desnecessário, ou que é caro, ou que não sei o que, não sei o que. Caro de verdade, cara. Caro é você pagar médico, você pagar psiquiatra, você tomar remédio, isso é caro. Não estou dizendo que não é bom em vários momentos, mas muitas pessoas ficam só nesse momento, nesse paliativo, lidando com a consequência e não com a causa. E o transição, acho que, uma das coisas que eu tirei como conclusão, o transição ele vai na causa de muitas coisas que a gente não tem ideia que a gente guarda dentro de nós, né? Pode falar, desde a primeira vez que eu conversei com o Jean, eu vi um potencial nele diferente, um bloqueio, mas que a coisa estava bloqueada, mas que eu tinha certeza que a hora que ele fizesse... que ele viu mesmo, ele falou. A hora que ele fizesse a transição, cara, o nosso treinamento, a coisa ia deslanchar de uma forma como deslanchou. Sim, como deslanchou. É lógico que existe o Kaizen, você aproveitou as ferramentas, mas a qualidade era tua. Era coisas, ajuste de parafuso. Alguns ajustes que precisava. Já tinha isso. Já né? tinha. Não foi o treinamento. É aquele negócio que eu falo para todo mundo, cara. Quando fala, o treinamento vai mudar a tua vida. Não é o treinamento, mas é aquelas ferramentas de autoconhecimento. Você aprende a lidar com situações suas, que você já teve aquilo. Só que quando você resgata o teu melhor, as coisas mudam. Fez o treinamento, beleza. O que fez diferença na tua empresa no dia, como pessoa, né, e como empresário? O que mudou? Eu estava conversando com a Ana do Kaizen lá de Porto Alegre. A Ana Merck? Ela é minha psicóloga. Ana Merck. O pessoal de Porto Alegre está ouvindo, uma psicóloga que é top, Ana Merck. Eu indico. Essa aí nós indicamos. Nós indicamos. De Porto Alegre, né? Porque aqui em nós temos a Cris. Eu faço online, mas ela é sensacional. Ela é top, cara. Ela é top. Sensacional. Ela é uma queridona. Só para um parênteses, a Ana Merck, ela começou como... treinador de apoio, na mesma época que eu. Ela comentou. Na época que eu. Ela falou assim, eu trabalhei com o Jair e tal. Eu falei assim, meu Deus do céu, você conhece lá atrás, então? Nós ficávamos de frente no escritório, lá em Porto Alegre, a gente sentava de frente um pro outro. Cara, que legal. Perrenguendo junto para virar treinadores. No normal. O Jair, o que mudou, assim, uma das coisas que eu sempre falo hoje, eu citei a Ana por esse motivo. Ela me deu... É legal ainda. O pessoal, mas já, você fez todos esses treinamentos, ainda você faz sessão... Ué, mas então você não aproveitou nada? Melhoria contínua. Né? Exatamente. Todos os dias você fala, cara, tem coisa que ainda não consegui resolver. Eu entendo como eu sei o que está aqui, mas ainda vai aos pouquinhos. Porque tem coisa que é muito grande ainda, é muito ampla. Não é do dia para noite que você vai resolver. Nesse exemplo, hoje eu tô indo todo segunda-feira de manhã, eu vou na Mafra, do Anderson. Sim. Que é um dos caras que vai vir aqui no podcast também. E a gente tá falando sobre isso, sobre inteligência emocional hoje, né? E aí no primeiro tópico da inteligência emocional fala autoconsciência, né? Aí eu pergunto assim, de 0 a 10, qual o índice, qual o grau de inteligência emocional que você se dá? Aí o Anderson, que já fez treinamento, a Karina, que já fez treinamento, 5, 7, 8. Aí eu falei, e o restante? Cara, ficaram me olhando. Eu falei, então,
Se você não deu nota para sua inteligência emocional, é sinal que você não tem inteligência emocional ou você não tem consciência ainda. Porque, cara, você só faz isso que você falou agora, de continuar melhorando, porque você tem consciência. Sim. Antes do treinamento, a gente não tem consciência. Não tem consciência. Como que a gente vai melhorar alguma coisa que a gente não sabe? Exatamente. Só que não tem como. Não. E eu falo, cara, é uma escada. São uma escada de degrau infinito, que você começa a subir. O transição, para muitas pessoas, é um passo. Para muitas pessoas é um passo gigantesco. Para algumas pessoas é a ponta. E nunca vai ser a final. Eu achava que era. Eu achei também, mas... Eu achava assim, não, eu fiz a transição, início. E aí acabou, tá tudo certo. Aí tá tudo certo. Aí vem transição, vem Focus, vem Practitioner, vem comunicação. É viciante, né? É viciante. Não, e não só viciante, que nem no caso do Jean, ele queria fazer, ele quer saber mais, eu quero saber mais. Eu quero melhorar mais, eu quero progredir mais, eu quero estar mais informado. Exatamente. Quanto mais se sabe de si, mais se uma coisa que eu sempre brigava com o Jair Corselli. Ele falava, faz tal coisa. Eu falei assim... Primeiro eu quero saber por que eu vou fazer. Exatamente. Eu falei, ele falou assim, os porquês o Jair ficava... Eu falei assim, ué, você que me ensinou, agora você aguenta. Assim, exatamente. Você que me ensinou, agora você aguenta. O porque é com o Jean não funciona. Não. Comigo, não. Eu ouvia isso, sabe, lá atrás, as pessoas falavam assim, nossa, que cara inteligente, né? O cara pergunta primeiro por qual motivo. E aí, o que você disse, cara, era automático. Eu nem lembrava do que a outra pessoa, quando eu ouvia, não, era automático. Aí falava, gente, você tá fazendo igual o cara falou. Eu falei, mas por quê? Porque você teve consciência daquilo. Exatamente. Eu falei, peraí, o cara tá me pedindo pra eu ir lá, eu não sei se o negócio tem um buraco, eu não sei se não tem, eu vou... Não, ele vai me falar o porquê que eu tenho que fazer aquilo lá. Sim. Aí, mediante o que ele falar, aí eu vou usar a minha estratégia, o meu caminho pra fazer. Mas era uma briga, gente, os dois. Mas, olha, eu vou falar pra você, era a melhor coisa da vida que eu tinha. a gente dava muita risada e a gente se divertia muito, de verdade. Uma coisa que a gente até conversa aí, Orselli, às vezes, de pessoas que já passou por nós, né, por nossas equipes, e questionadores, né, que são os questionadores. Cara, você só fica irritado com uma pessoa ou incomodado com uma pessoa que te faz pergunta por um motivo. Quando você não sabe dar a resposta. É terrível. Porque, cara, é horrível. Porque assim, é horrível. sabe o que acontece na grande maioria das vezes nesse nosso meio? E deve acontecer no teu também, então acho que todas as empresas. Todas as empresas Você acontecem. aprende a fazer algo. Você depois só vai replicando aquilo. Isso. Só que, cara, quem começou um dia, você não sabe por que começou um dia. Exato. Hoje você sabe que é pra fazer daquele jeito. Exato. Que é o que fala do rabo do peixe, né? É então, assim, cara, é assim. Mas por que é assim? Eu aprendi cara, assim. pelo amor de Deus, só faz. É assim. A gente tava numa empresa também, né, cara? Semana passada, quarta-feira passada, numa empresa, e falaram assim, reclamando porque muitas vezes tinha muita rotatividade na empresa, né? Que tem um cara aqui, que a pessoa nova entra, ele tá tirando o couro do mais novo. Aí todo mundo questionando esse cara e culpando, eu falei, tá, mas como será que esse cara aprendeu? Exatamente. Ele aprendeu assim também. Cara, é rabo de peixe. Se eu aprendi assim, que nem quartel, que nem exército. Cara, eu entrava no exército e sugava recruta. Mas por quê? Porque me sugaram. Aí é a minha vez de sugar agora, é a minha vez de tirar a forra, né? Cara, e a gente vai fazendo isso, replicar, e se a gente para, tá, mas por quê? Me explica o motivo. Qual que é a razão de fazer isso? Cara, não sei, fizeram comigo. Você quer algo, só pra... Eu vou voltar lá atrás, mas deixa eu só pegar um gancho nisso. É a mesma coisa que a gente comenta. Cara, quantas vezes o Orselli fazia dinâmica, falava assim... porque meu pai não me deu carinho, porque minha mãe não fez isso, porque... Aí, eu lembro muito, o Jair Orselli falava assim, tá, mas o seu pai recebeu carinho? A sua mãe recebeu carinho? Exatamente. Cara, como é que você vai cobrar de uma pessoa que não recebeu carinho, que não teve? Ele não aprendeu. E quando eu tive aquilo, quando eu fiz essa dinâmica, eu falei assim, tá, eu não posso falar besteira. Eita, eu falei assim, agora Eita, palavrão. Entra e aí eu vou ter que entender da forma que meu pai é. Sim. Da forma que a minha mãe é. Cara, você não vai mudar ninguém. Não. Você só vai mudar uma pessoa na vida. E olhe lá se vai dar trabalho. Que é pra você. Ainda é difícil. Meu pai e minha mãe quebram o pau. Sim, a gente quebra o pau. Respeitar. Só que a gente se respeita. Exatamente. Entendeu? Tem que respeitar. E é uma coisa que muitas pessoas se incomodam ainda com os comportamentos. Principalmente quando se fala de pai e filho, né? Do filho, principalmente, se incomodar muito com os comportamentos dos pais, né? E eu vejo muito porque é um espelho, cara. Porque se te incomoda é porque tem conteúdo dentro de você, né? Exatamente. Agora é o seguinte. A minha mãe, por exemplo, minha mãe não fez treinamento. Minha mãe falou, eu não preciso disso. E de verdade, mãe, tá tudo certo. Cara, pra quê? Né? Não vai mudar na nossa relação. Antigamente, eu não aceitava o comportamento da minha mãe e do meu pai em vários momentos. Até eu entender, cara, e demorou pra eu entender que assim, que eu tenho que mudar meus pais? Não tem direito de fazer isso. Eu tenho que aceitar e pronto. Eu falo isso pro meu irmão direto. Vou perder tempo. Ele fala, mas o pai não entende, porque o pai gasta dinheiro com esses carros velhos, não sei o que, tal. Aí eu falei assim, cara,
De quem é o dinheiro? O tempo que você tem. Não, mas e se ele precisar? Eu falei, cara, se ele precisar da gente, a gente ajuda ele. Vamos ter que ajudar. Eu falei, a gente vai ter que ajudar. Aí a minha cunhada fala assim, já falei pra ele 1000 vezes, mas ele não escuta. Cara, e sabe que é cansativo, é desgastante, e, cara, ele tá perdendo tempo de relacionamento com o teu pai. Eu deixo, quer fazer. Mapa é mapa, né? Mapa é mapa, território é território. Mapa é mapa, você sabe, mas a maioria das pessoas tem muita mania de querer mudar o outro, de querer obrigar o outro a fazer da sua forma. Da forma que a gente quer. Como eu queria mudar o Orcélio. Eu lembro um dia. Eu lembro. Um dos meus filhos, adolescente, não queria tomar banho. Adolescente não tá? Adolescente, 3, 14 anos. 3, 14 anos, não queria tomar banho. Normal, queria tomar banho. Né? Não quer tomar banho? Tá bom. O dia que você quiser, você toma. Você falou isso? Só não pode trocar de roupa. Você vai continuar com a mesma cueca, tem consequência, não é? Ele não vai tomar banho, mas tem consequência. Entendi. Você não troca cueca, não troca roupa, não troca nada, vai assim para a escola. Ele foi no primeiro dia, foi no segundo, no terceiro zoaram ele, agora toma 3 banhos por dia. Eu ia ficar lá, vai tomar banho. Não ia. Então eu ia perder tempo. Economizei uns 10 anos. É desgastante. Mas até você chegar nesse perfil, é difícil. É difícil. Porque só você falando, eu falei, putz, mas será que eu fazia isso com meu filho? Com certeza. Entendeu? Será que eu ia fazer isso com meu filho? Com certeza. Então, é difícil, porque não é tudo fácil. na vida tem consequência. Cara, e outra coisa, né? Por mais ferramenta que a gente tenha, por mais conhecimento, a gente vai errar. Em algum momento, principalmente com quem está muito próximo da gente. Cara, porque com certeza. Negócio, não tem como. Porque assim, o pai treinador que eu sou, o pai não é o mesmo treinador. É diferente. Com as minhas filhas eu tenho um limite diferente do que eu tenho com filhos de outras pessoas, né? Vamos dizer assim, talvez os filhos respeitam muito mais do que dentro da minha casa. Porque, cara, é diferente. O meu irmão, por exemplo, não olha pra mim como um cara de referência como algumas pessoas olham. E é porque ele é meu irmão, é mais velho do que eu, os dois são mais velhos do que eu. Então é aquilo, quem é você, moleque, pra querer mudar minha vida? Exatamente. E, cara, tá tudo certo. Mas aí uma coisa que, voltando, só pegar esse gancho, porque senão não vou voltar lá na pergunta que você fez. Eu aprendi isso com a Ana, cara. Aonde tem emoção, sim, cara, é muito difícil, mesmo tendo inteligência emocional, é muito difícil você conseguir lidar com a situação. Sim. Principalmente quando é família. Sim. Principalmente quando é família. Sim. Por mais que seja a cobrança é diferente. Exatamente. A expectativa é diferente. A cobrança é diferente. Então eu tive que entender isso. Sim. Tem hora que é complicado, tem hora que eu falo assim, maldita da Ana que ter falado isso pra mim. Porque agora eu sei. A ignorância é uma benção. Então, a ignorância é uma benção. Agora eu não posso reclamar, porque eu sei. Sim. E aí eu fico. Tem hora que eu começo a brigar, eu falei, não. E aquilo, né, cara? Entendi. Quem tem ferramenta somos nós. Exato. Sim. Quem tem que mudar somos nós, cara. Somos nós. É eu que tenho que agir diferente. Não é a pessoa que não tem esse conhecimento, cara. É o tio do Homem-Aranha fala pra ele, quanto mais poderes, mais responsabilidade. Não, é igual, as pessoas devem estar ouvindo a gente falar e falar assim, não, então o Jean é santo, o Jair é santo, o Orcélio... Não, gente, tem problema pra... Cara, se você quiser o meu problema, de verdade, eu repasso pra você, não tem problema nenhum. Cara, eu sempre pergunto nos treinamentos, quem tem comportamento desejado? Quem não levanta, eu vendo os meus. Eu levanto as duas mãos, não é nenhuma só. O que eu mais tenho é coisa pra mudar, o que eu mais tenho é desejo de melhorar. E quer saber, cara, eu sou um eterno insatisfeito com os meus resultados. Um eterno aprendiz. Não que eu não valorize, mas, cara, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu evoluo. E olha, de 3 anos pra cá que eu tô em Londrina, cara, aprendi muita coisa. Faz 3 anos? 3 anos já, desde 2000. Tá aí fazendo 3 anos. Caramba, 2020. véio. Não, 2 anos, 2023. Só que faz 3 anos que eu tô sim. Tamo junto. Cara, esses anos, o que a gente mudou, o que eu evoluí, porque eu acreditava que o nosso trabalho era um caminho, e hoje a gente está vendo que está indo para outro caminho. Corrigindo a rota. Estamos corrigindo a rota, nunca perdendo foco no objetivo, né? O propósito que a gente tem é muito grande, cara, mas é aquele negócio, mudou muitas coisas nesse meio de caminho. A pandemia mudou muito. Nossa! E se a gente cruzar o braço e achar que vai continuar, aquilo que a gente fazia antes não está dando resultado mais, cara. Fazer a mesma coisa? Não. É o que diz o Einstein, é insano fazer as mesmas coisas querendo um resultado diferente. Exatamente. Então a gente está se adaptando. O tempo todo o ser humano tem que se adaptar. E lembrando a sua pergunta, que você disse, depois que eu fiz a transição, o que mais mudou? Mais aspecto pessoal ou mais profissional? Pessoal. Pergunta capciosa, né? Primeiro, outra coisa que eu aprendi. Primeiro, a empresa, ela é gerida por pessoas. Por pessoas. Então, primeiro você muda a pessoa. Sim.
para depois você mudar a empresa. Porque quem muda a empresa é a pessoa, não a empresa. É o CPF, né? Exatamente. É o CPF. Cara, o que faz um CNPJ crescer são CPFs. Eu levei uma balaustrada de que eu entendi isso daí que foi feio. Tá doendo até agora na costela aqui. Vou te falar, não é tamanho de empresa não, tá? Porque não é tamanho de empresa. Com funcionário, empresa com 300. Exatamente. Pode ter processo redondo, cara, mas se as pessoas não estiverem preparadas para gerir o processo, esquece. Mas é verdade. E aí o que mudou, Jair, foi muito em relação à flexibilidade. Flexibilidade mudou muito. Aí a resposta que eu recebi da Ana semana passada ainda foi assim: cara, você é uma pessoa flexível com todo mundo. Por que você é uma pessoa flexível com você? Com você. E é uma coisa que eu sempre te falei, cara, você é muito inflexível com você. Aí eu peguei e falei assim: você se cobra, não pode falar. Aí demais. Eu falei assim, cara do céu, eu falei, precisava ouvir isso. Cobrar demais resultados. Cobrar demais resultados. Doeu, né? Que a ferida quando bate. Dói, hein? Inflexível. Doeu, hein? Doeu, cara, doeu. Mas doeu pra caramba. E eu tive que ficar pensando nisso até hoje. Eu tô pensando nisso, cara. E a hora que eu vou fazer alguma coisa, falando, seja mais flexível com você. Sim. Porque aquele negócio, se o teu amigo tá com uma doença, tá com câncer, você vai chegar para ele e vai falar assim, não, você vai melhorar, você vai fazer químio, você vai sarar, você vai não sei o quê. Se é você que está com câncer, você está morto. Exato. Então você já começa a se cobrar. Exatamente. Por que nós não podemos fazer isso com a gente? Né? Cara, uma coisa é fato. A única pessoa que chega no final da vida do teu lado é você mesmo. Uhum. Então, cara, você vai ter que conviver contigo pro resto da tua vida. Por que não melhora? Por que a gente não se permite, né? Por que você não se permite? Melhorar, se conhecer mais. E tem hora que é dura de conviver com a gente, né? Tem uma época da minha vida que eu nem ia aguentar. Por isso que eu falo, a Lúcia é uma santa, cara. Tem hora que é difícil, cara. Tem hora, né? Mas, cara, mas é aquele negócio. Isso que as pessoas têm, às vezes perguntam, mas eu não vou ter mais problema. Não, bem pelo contrário. Acho que quanto mais a gente entende que gerenciar a emoção é você se permitir ficar com medo, raiva, tristeza e alegre, com alegria, cara, isso vai acontecer muitas vezes na tua vida. Eu me irrito. Às vezes eu falo assim, será que o Jean escuta os meus, quando eu brinco com as meninas ali? Cara, se de verdade, se for, depende do horário, a gente escuta alguma coisa, mas você não sabe de onde tá vindo. Então. Porque, geralmente, como aqui em Londrina, muito calor, você fecha a casa e quando tá ligado. Sim. Aí só escrito uns barulhos, assim, você fala assim, aí você bate a cortina e fala assim, bom, aqui não é. Tem gente que pergunta pras meninas quando tá, às vezes, no treinamento, assim, teu pai briga. Não precisa perguntar pra elas. Eu respondo, claro que sim. Óbvio. Não é porque eu tenho ferramenta, ser humano, cara, eu tenho que educar minhas filhas. Claro, né? eu tenho um filho de 18 anos. Eu não sou permissivo pra tudo. Não. E aquele negócio, você vai atender as necessidades do teu filho. Eu não vou dar o que eles querem, não é? O que eles precisam. Exatamente. E na idade que elas estão, elas precisam bastante coisa. Não, mas elas querem que você dê aquilo que ela quer. Não é? Ela vai te testando. Ela vai te testando. Sim. Porque é aquele negócio, né? A geração do Orcelli foi diferente da minha e da tua, mas a nossa é aquela geração que refrigerante final de semana era só para domingo. Sim, né? Exatamente. Exatamente. Eu não tive a bicicleta que eu quis na hora que eu quis. Hoje as minhas filhas, cara, aí a gente pensa assim, caramba, eu vou dar tudo que eu não tive para minhas filhas. Não, né? Cara, se a gente fizer isso, a gente vai tirar a possibilidade delas de sonhar, de desejar, de lutar por uma coisa, né? A gente não pode dar pra dar tudo, cara. Claro, não tem coisas que não tem necessidade de a gente não dar, né? Não, se a gente pode, sim, né, e tal. Até brinquei com o Orcelli, elas queriam uma bicicleta, dei uma pra cada uma. Tá lá como cabideiro. Aquilo, cara. Meu pai não podia dar e eu fiquei chateado com meu pai durante muitos anos por causa disso. Só que, é uma geração que quanto mais a gente dá, mais eles querem. Sim. E aí, primeiro agradece. Cara, isso é pra tudo. Você dá a primeira vez, agradece. Na segunda vez, já acha que é uma obrigação. Quando você der, já vira um defeito seu, né? E aí uma coisa que eu percebi, assim, geralmente dessa geração, assim, não sei se encaixa nas suas filhas, mas parece que é tudo superficial. Sim, não tem valor, né? Não tem aquele valor. Não tem graça. Bicicleta. Cara, a bicicleta que eu vou fazer isso, que agora eu vou fazer patins. Aquilo. Eu quero patins. Cadê a bicicleta? Igual você falou. Tá lá. Agora eu quero videogame. Sim, mas mas é mudança muito rápida mesmo, cara. Então, é que tem muita coisa. Tem muita coisa. É que hoje, cara, a informação é diferente da nossa época. Eu ouvi uma coisa do Padre Marcelo que pra mim valeu muito. Ele fala assim que hoje em dia tem muita informação para pouca formação. Perfeito. Sim, exatamente. Aí o cara muito volume de informação para preparo para absorção. Porque ao mesmo tempo que tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Você fica louco, cara. Você fica louco, você fala, você quer tudo. Exatamente. Entendeu? Só que e quem quer tudo não tem nada. Nada. Cachorro com muito dono morre de fome. Exatamente. Cara, entra lá naquelas lojas virtuais, né? Você começa a olhar, você fala assim, é igual eu já ia entrar numa loja de ferramentas. Nós queremos comprar inteiro. Tem coisa, assim, cara, tem coisa lá no Rio Grande do Sul é ferramenta? É ferramenta? Lá é ferragem, né? É ferragem, lembra?
Lá no Rio Grande do Sul, ferragem. Ah, é ferragem. Ferragem. Não, mas lá ferragem é depósito de material de construção. Construção. É tipo Leroy Merlin, lá eu ia visitar só a parte de São Marcos ali. São Marcos. Cara, hoje em dia, assim, você vai fazer alguma coisa, internet tem tudo, né? Só que eu, por exemplo, eu gosto de ver. Eu sou mais do presencial. Eu também, eu sou do presencial. Eu gosto de estar ali, olhando o negócio. Eu sou o cara que liga e parabéns. Eu não gosto de mensagem, cara. O cara me manda mensagem, parabéns, é o dia mais importante da minha vida, bom cara. Saber, porque eu faço mensagem. Não, liga. Cada vez mais a gente tá perdendo isso, né, Perdeu. Hoje o celular é só pra fazer isso, né? Não, eu acho engraçado, né, Marcelo, que às vezes a pessoa te manda mensagem pelo Instagram, pelo Facebook. Pelo Facebook, pelo WhatsApp. E aí a pessoa fala assim, pô, mas antigamente a pessoa vinha na minha casa, cara. Entendeu? Não, mas aí, se você quiser, nós vamos. Não, pode vir, não tem problema. Hoje a gente vai em restaurante, cara, ver casais, um de frente pro outro, mandando mensagem. Só no celular. Cara, um negócio assim que... Tá, mas a gente desviou aqui. Tá, gente, beleza. Vamos lá. Quando que Kaizen... Tá, depois que o Kaizen entrou... Cara, você teve um período que você começou a mergulhar nesse mundo, né? Virar um treinador. Como que foi essa experiência? Cara, foi muito Tem legal. falta? Sente falta, não? Sinto. Vixe, bastante. Eu sinto falta. Tinha umas vezes que eu queria dar umas capacetadas no Orcelli, tinha dar umas pancadas. Mentira. Mas, gente, de verdade, é assim, é surreal. Pra quem entra nessa vida, é difícil depois pra você estar fora. De verdade. Eu quero ainda, se Deus permitir, quero voltar. Com certeza. Mas, cara, é difícil estar fora, porque é sensacional. Você vê mudança, você assiste o treinamento você se abastece todo mês, aprende. entendeu? Você aprende, é um feedback, cara, independente de quem for. Se tiver, eu sempre falo, cara, abre o vidro às vezes para você conversar com um mendigo, porque talvez naquele momento ali ele te fala uma palavra que ele vai te ensinar. Com certeza. Com certeza. E assim as pessoas às vezes falam, tem medo, cara, tudo bem. Hoje em dia é muito complicado às vezes, mas quando tiver você conseguir fazer, faça. Porque a pessoa te ensina. Às vezes a pessoa lá na frente, aquela pessoa mais humilde que você fala assim, uma pessoa bem humilde, bem simples. Não em relação a dinheiro, mas em relação assim a comportamento, pessoa meio humilde, quietinha. Quando ela começa a falar, você fala assim, meu Deus do céu. Que capacidade. Todo mundo tem uma história, né, cara? Todo mundo tem uma história. E cada história te faz você aprender mais. Te dá um feedback, mesmo não te dando, mesmo não sendo para você. Sim. Mas você fala assim, meu Deus, que sensacional. Então, assim, isso para mim era muito, muito legal. Que era uma lição de vida, todas as vezes, né? Era realmente um tapa na cara, um soco no estômago. Todos os meses você falava assim, puta, eu preciso melhorar. Exatamente. Preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, preciso não sei o que. Tudo bem, não vai dar para melhorar em tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas você consegue realmente buscar algo, aproveitar algo que você realmente vai usar. Então isso para mim é sensacional. O Transição, ele te faz isso. E outra, né? Você consegue... Uma coisa que é bem legal no Transição é que você consegue identificar as coisas muito mais rápido depois que você faz. Você vai errar, mas você vai... Opa! Vai corrigir rápido. Vai corrigir rápido. Você corrige a rota muito mais rápido. É aquele negócio, né? Antes do treinamento, quando você errava, cara, não tinha um auto-feedback. Sim. Depois do treinamento, quando e vai acontecer, você vai ter um comportamento que não vai te levar... Opa! Hoje, não precisa fazer mais isso. Hoje, não é desse jeito mais. Lembra, pode ser outro caminho. Exatamente. Não precisa nem receber o feedback de outro. Não, você já se dá o feedback. Eu tenho uma frase... E já corrige. Não sei se essa frase eu aprendi com alguém ou se eu inventei essa frase, mas é aquele negócio. Enquanto você não conhece um caminho diferente, cara, não dá pra se culpar porque você não tinha um resultado diferente. Agora, quando você tem uma outra forma de fazer outro caminho e seguir em um caminho contrário, aí é escolha. Porque agora você sabe qual que vai te levar a um caminho mais produtivo, um relacionamento melhor com a família. Se você escolher o outro de antigo, aí é uma escolha. Aí isso, aí é uma escolha. Aí você está escolhendo o que quer. Exatamente. E aí não reclama do resultado que tem. Agora aí não é sorte. Não é sorte. Essa é do BO, né? Aí tem uma frase que um amigo meu fala, né? Que ele fala assim, que para você construir, você tem que destruir, né? Alguma coisa assim que ele fala? Vou desconstruir de novo para depois você construir. Exatamente. Então, cara, a minha definição, sabe que a minha definição do treinamento de transição de quando eu fiz foi isso, cara. Me desconstruíram, né? E me remontaram no domingo. E faz de novo. Cara, porque eu literalmente, cara, eu mudei muito, assim. Eu vejo que você também, pelo que você... Eu não te conheci antes, né? Uhum. Mas te conheci no pós depois do treinamento. Sim. E vejo, sim, pelo relato do Orcelli, quando te conheceu, o quanto mudou. Porque, cara, é inegável. Não tem como você fazer algo tão profundo e falar de... Tanto é que a gente fala, não gostou ou não teve resultado, a gente devolve o teu dinheiro. Até hoje nunca devolvemos nenhum valor, né? É impressionante você ver a evolução
enquanto pessoa do Jean, e não foi apenas o Transição. O Transição talvez seja o passo mais importante, que foi o primeiro. Exatamente. Mas a sequência dele, ele foi se aprimorando cada vez mais, conhecendo mais, e hoje, realmente, você é uma pessoa, assim, especial, cara. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Cara, amigo... Obrigado, não. Eu sou. É mesmo. Isso mesmo. Aceita o feedback. Aceita o feedback. Joga na essência, né? Eu sou. Cara, não adianta. Se você... Porque, como você falou, tem um ponto do crescimento que chega no platô. Você pode ter uma empresa, ela vai dar resultado, você bota pessoas competentes do teu lado, vai chegar um momento que ela vai estar ali no topo. Para romper aquele topo, precisa fazer uma coisa diferente. Na grande maioria das vezes, como você falou, o que mais vai trazer e o que mais soma isso aí é o conhecimento como pessoa. Cara, é fato. Se você não desenvolver as pessoas que estão com você, se você não se desenvolver, vai ter um teto. E aí você vai chegar num limite ali e dali para baixo só a ladeira, né? Começa a cair. E pegando o gancho que o Arceli disse, em relação a você sair diferente do treinamento, eu não vou lembrar o nome, também se eu lembrasse não ia falar, mas teve uma pessoa que para mim, várias pessoas, eu acho que praticamente 95%, eu acho que assim, se você realmente se entregar, porque não adianta só, o Kaizen não vai falar assim, o Jair vai fazer o milagre dele, o Arceli também, mas o Kaizen também, mas se você não fizer o seu, que é o mais importante, a sua parte, né? A sua parte, não vai acontecer nada. E teve uma pessoa, uma mulher, que ela fez o transição, acho que nas últimas vezes que eu tava lá no salão, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela chegou uma cara totalmente diferente, uma cara fechada, uma cara assim, brava, não sei o que. Falei, meu Deus, essa aí vai dar trabalho. Essa não chega no final. Não, essa não chega no final. Ou ela não chega, ou a gente não chega, né? De dois, uma, né? Eu falei assim, caramba, essa aí... Aí na segunda-feira, a hora que a gente faz a formatura, eu falei, boa noite. Beleza. Tá tudo bem? Tudo certo. Falei, nossa, tem uma moça que falou boa noite pra mim. Boa noite, não vou negar uma boa noite. Né? Beleza, aí subi, fui pra sala, a gente fez a reunião, aí da equipe, aí fomos na sala. Quando ela entrou, aí a pessoa falou assim, ô fulano, aí eu, mas mentira, não é. Não é a mesma. Não é a mesma pessoa. Cara, eu tive que falar pra ela. Eu tive que ir lá. Eu falei assim, olha fulano, cara, você não é a mesma pessoa, não pode. Você não trouxe a sua irmã? Você não pediu pra sua irmã vir? Quantas transformações físicas, cara, de fisionomia já fisionomia totalmente diferente. Eu falo assim, se tivesse um reconhecimento facial hoje, cara, ela tinha que mudar. Tinha que mudar. Ela tinha que mudar, porque não reconhecer. Exatamente. Não dá pra reconhecer. É impressionante. Isso é mais comum do que a gente imagina. E é o que mais nos motiva, né? Absurdo. Você vê essa mudança nas pessoas, as pessoas se transformarem, né? Em pessoas melhores. Sim. Isso aí é o que mais nos motiva. Cara, é o que move. Isso é o que move. Isso é o que move. Isso é o que faz você deixar o filho, deixar mulher, deixar o que for. Isso é o que move a gente. A saber que a pessoa está sendo, né? Vai ser, com certeza. Um instrumento para transformação. E vai ser uma pessoa melhor. Da família. Mude você, mude a sua casa, mude o seu bairro, mude a sua cidade, mude o mundo. Cara, é negócio. Você começa. Não adianta você querer mudar as coisas se você não arruma primeiro a tua cama, né? As tuas gavetas. Exatamente. Então primeiro começa por você. Senão não vai ter congruência, né, Jean? Não. Porque, cara, eu só fui fazer o treinamento porque eu vi mudança de fato na Ana, no Rani, na Raquel. Aí que eu fui buscar e ver realmente, puxa, esse negócio, no mínimo, ele é diferente. É o São Tomé, né? Eu veio pra cá. Eu fui pra pegar meu dinheiro de volta, na verdade. Mas uma coisa que eu tô pensando aqui agora, que eu tô olhando o relógio ali... Passou o tempo pra caramba. Putz, nós vamos ter que fazer outro, cara. Cara, tem história. Esse bate-papo nosso aqui não dá uma hora. Cara, eu queria falar uma coisa aqui, mas acho que não vai dar tempo. Não, dá tempo. Sabe que dá tempo? Dá tempo sim. Tem tempo, Flash? Tem tempo? Não, cara, eu quero falar uma coisa que eu tive uma viagem que eu fiz agora, que eu falei pra vocês, e não é por falar por o cara tá falando porque ele foi, não. Esnobando. Exatamente, eu quero falar porque isso foi construído no Kaizen. A minha viagem pra Disney foi construída no Kaizen. Que legal, cara. Cara, inclusive hoje eu tô com os meus cadernos. Eu devia ter tirado foto e mostrado. Eu peguei o caderno do coach e o caderno do practitioner pra ver qual data. Cara, segredo, chega a me arrepia. Eu fiz o meu coach e eu fiz o practitioner, a dinâmica da Disney. Estratégia Disney pra ir em 2025. Caraca, meu. Cara, você acredita? Eu só não lembro o mês, mas eu coloquei pra ir em 2025 na Disney. Sorte. Ô Jean, foi no practitioner? Foi no practitioner. A estratégia Disney A estratégia Disney no practitioner. Fevereiro.
Não, sim, mas eu falo assim em relação a quando eu... 2025, quando eu ia. Se era janeiro, fevereiro, até dezembro. Quando você ia. Mais específico. O Jean fez o último practitioner que a gente fez antes da pandemia. Sim, né? Isso, fizemos o practitioner 10 dias depois, uma semana depois, fechou. Fechou tudo. E, cara, eu quero dizer isso para vocês que estão me ouvindo, estão vendo e estão ouvindo a gente, que se você for planejar, se você for e estiver falando, eu vou. Independente do que aconteça, eu vou. Eu fui sem saber inglês. Eu fui sem saber nada. Eu fui. Os caras falaram assim, mas você é louco. Como é que você vai num país totalmente diferente do seu, sem saber inglês, sem saber nada? Eu falei, cara, eu não sei, eu vou. É meu sonho, ué. É meu sonho. E ninguém vai me interromper. Eu fui. E fui sozinho. Entendeu? E fui. Então, assim, cara, isso daí pra mim foi, de verdade, isso aí mudou. Foi outra chave que eu virei em relação à hora que eu voltei. E eu morro de medo de altura, cara. E lá eu andei num brinquedo que, te juro, uma moto, assim, um negócio assim muito louco, só te segura por trás, assim. Cara, eu falei assim, não vou. Aí a mulher do Rio Grande do Sul, ela falou assim, você vai? E eu conversando com ela, porque ela que me guiava, né, pelo WhatsApp. Aí eu falava assim, não, moça, eu não vou, é muito alto. Que eu falei, quando eu passei, que eu cheguei no parque, eu falei, nossa, esse cara é louco, gente, esse negócio aí. Só segura aqui, meu. Cara, quando era eu tava lá em cima. Primeiro ela sai a 97 por hora. Não, de verdade, né? Se você não segurar o abdômen assim, você leva um tranco, né? E aí depois... Foi pra Orlando? Foi Orlando. E aí depois tem as alturas, né? Sobe e desce. Cara, quando eu terminei, eu agradeci ela, chorando. Eu falei assim, cara, muito obrigado por ter me incentivado de eu ir. Então nós dois choramos, sabe? Imagina. E foi assim, algo assim muito, muito sensacional, porque ali foi uma outra virada de chave. Não foi o Jean adulto, foi o Jeanzinho, né? Exatamente. Foi o Jeanzinho que tava se divertindo. Vamos fazer um outro podcast pra você contar essa história. Nossa, eu tenho N coisa pra contar, cara. Vamos fazer outro. Jair? Não, vamos, cara, não adianta. Vão ter pessoas que vão passar aqui que a gente vai ter que criar 3 podcasts pra extrair tudo. E o Jean é um, cara. Aí eu falei assim, eu vou chegar lá, o que eu vou falar, cara? Então, pra quem não tinha nada pra falar, né? Meu Deus do céu. Galera, infelizmente o tempo é curto, mas nós vamos fazer. O Jean vai voltar para contar essas aventuras. Você que chegou até aqui esse final e assistiu, percebe o quanto a história de qualquer pessoa que está passando aqui pela gente, a minha história do Orcélio, do Jean e de tantos outros que você vai acompanhar por aqui, ele é muito similar. Não tem mágica, não existe varinha de condão para que você acorde um dia e o resultado apareça. Cara, tudo começa com um objetivo de vida, muitas vezes despretensioso, sem saber como que começa. Eu comecei a dar treinamento, cara, despretensiosamente. Eu comecei como você. Um desejo, nossa, como é legal ajudar pessoas, e até que virou hoje a minha profissão. Na verdade não é profissão, porque eu não trabalho, né? Mas se diverte. Eu me divirto, ganho dinheiro em relações, as pessoas me pagam para me ouvir, cara, que bom. Quando a gente faz alguma coisa que gosta, e é legal de ver no rosto das pessoas o quanto elas gostam daquilo que fazem. E se você não começa hoje, se você tem um sonho e não começar hoje a tirar isso do papel, cara, vai ser um sonho engavetado. E aí você vai chegar no momento da sua vida, na idade do Orcélio, e falar, cara, por que eu não fiz antes? Por que eu não aproveitei antes? Exatamente. Não deixa pra depois, né? Se eu pudesse voltar, se eu tivesse. Outra coisa, percebe que o Jean falou uma coisa muito parecida e me chamou muita atenção com o do Matheus. Ele não esperou ter uma situação ideal. Né? Mas o que veio? Uma oportunidade. Uhum. Sorte, cara, sorte é a somatória do preparo com as oportunidades da vida. Quantas coisas a gente deixa para depois, a gente perde oportunidades da vida pensando eu vou fazer quando eu tiver tal coisa. Mas quando eu tiver faculdade eu começo. Mas quando eu tiver esse conhecimento eu começo. E aí você não começa. Quando eu tiver dinheiro. Talvez e aí você vê pessoas do teu lado que passam na tua frente muitas vezes com a metade do conhecimento que você tem. Talvez a vida não vai te dar uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Exatamente. É raro quando a vida te dá a segunda oportunidade e se concluir a mesma tarefa. Portanto, quando a oportunidade for sua, agarre. Se você já ouviu falar desse treinamento, se você está nos ouvindo e você não fez ainda, não perde, não deixa para depois. Tem um valor, tem preço a ser pago? Tem. Só que o valor é incalculável. O valor é incalculável devido a uma coisa que eu aprendi também. Se você colocar o valor em cima dos anos que você vai viver ainda, gente, dá 10, 15, 20, 30 centavos por dia. É irrisório. É irrisório. Sabe o que eu falo para as pessoas? Hoje, irrisório. Hoje o treinamento, de verdade, o treinamento ele custa uma pizza de família por mês. Sim. O preço de uma pizza que tu compra, cara, vai deixar de comer uma pizza só. Para poder fazer algo que teu tempo vai ser muito melhor dali para frente. Então, e uma coisa que eu sempre falo para as pessoas assim, a pessoa fala, mas você gastou tanto? Eu falei, cara, eu gastava o dobro. Eu gastaria o dobro, com certeza. Eu gastei o dobro, com sabe? Certeza, porque por aliviar as minhas costas. Porque se eu gastar o dobro hoje, eu vou ter o dobro de resultado. Exatamente. Não, e você que está nos ouvindo, que está em dúvida, você pensa bem assim, o Jean fez em 2018, 2016, 17, 18. Até hoje, colhe frutos. Você
fez em 2009. Eu fiz em 2004. E, cara, percebe o brilho nos nossos olhos na hora que nós falamos do treinamento? Do mesmo jeito. Não tem como. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Até hoje cai ficha. Até hoje cai ficha. Não tem mais ficha, mas cai. Jazão, brigadão, cara. Obrigado pela disponibilidade de ter. Cara, porque você separou tempo pra estar aqui com a gente. Sinto muito a tua falta. Eu também. Cara, volta logo, cara. De verdade, volta logo. Só muito bom conversar. Só botar o terno, gravata, gravatinha. E tá lá com a gente, cara, seja muito bem-vindo. Além de vizinho, você é um amigo pessoal. Gosto muito de pensar em você como um amigo nosso. Com certeza. Um cara que a gente admira e unânime, né? Bom caráter. Bom caráter. Menino bom. Tem defeito? Já errou? E vou errar mais muito ainda. Muito. Só que quando a gente entende isso, cara, quando a gente sabe que vai fazer, até o erro ele é diferente, né? Não é mais erro, é oportunidade. Exatamente. Então, cara, parabéns por ser quem você é, pela pessoa que você é. Vai melhorar muito ainda. Espero que a gente consiga retribuir tudo que você já fez pela gente, pela Kaizen. Espero que a gente consiga se ajudar muito ainda. E que eu tenho certeza a gente vai. Então, obrigado mesmo, de verdade. Eu que agradeço, Jair. Eu agradeço você, agradeço o Orselli. Você fala em relação a retribuir, né? Me retribuir. Pelo contrário, cara. Eu que tento retribuir vocês. Porque eu aprendi muito com você, aprendi muito com o Rani, com o Vini, com você, Orselli. Com o Orselli bastante. Com as pessoas que estavam na equipe ainda, que hoje a gente perdeu um contato, entre aspas, né? Não se encontra todos os dias, igual se encontrava antigamente. Mas isso pra mim é sensacional. Tem algo na vida que você não larga, né? Eu falo que a gente vai até o fim de mãos juntas. Então vamos até o fim de mãos juntas. Independente. Se o outro cair, a gente puxa. Puxa de cordinha. A gente puxa. A gente vai. Então, assim, se você ainda está em dúvida, pelo amor de Deus, depois desse podcast, né? E aí vai ter outro. Bora lá. E o próximo, para quem tá curioso, quem quiser saber mais, dia 25, 26 e 27 de abril, próximo treinamento transição aqui no Hotel Cristal de Londrina. Fica o convite. Um grande abraço. Orselli, brigadão por mais um. Tamo junto. E